Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Quem tem de geografia aí? É território pra caramba, não é? Da Índia até a África era um império. Hoje nós temos um país que representa o império? Sim ou não? Que império é esse? Qual é o país mais poderoso do mundo? Estados Unidos da América? As coincidências vão começar. Presta atenção. Aí ele diz, olha, naqueles dias, aí ele diz, da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Sabe o que é província? Eram sátrapas, eram países. O império dominava um país e aquele país virava uma província. Por exemplo, quando o Império Persa dominou a Babilônia, que foi o segundo império, Babilônia virou uma província. Ele tinha 127 províncias, 127 países. E o que Suzã era? A capital do império. Daniel teve a visão aonde? Na capital do império. Qual é a capital do império americano hoje? É Washington. Mas onde que fica a Assembleia da ONU, que é o pseudo-império mundial? A ONU hoje é considerada o império mundial, ou congrega, desde a Segunda Grande Guerra Mundial em 45, quando ela surgiu, ela congrega todos os países do mundo. Não vimos 127 províncias? A ONU congrega 168 províncias, ou países ligados à ONU. Vamos continuar. Vamos voltar para Daniel. Vamos voltar para o livro de Daniel. Vamos entender a que profecia Daniel está se referindo. Pode continuar, William, por favor. Daniel 8, versículo 3. Vamos ler. Então, ele teve a visão que era para o tempo do fim, na cidade de Suzã, que era a capital do império, ok? Ele vai enxergar agora, vai ter a visão, a tal da visão que é para o tempo do fim. Vamos ler então 8:3. Então ele levantou os olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio. Nossa, um carneiro diante de águas. Que animal será esse, né? O qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos. O carneiro tinha 2 chifres. Os chifres eram altos. Mas um mais alto que o outro. Eles não eram do mesmo tamanho. Um chifre era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Bota o primeiro vídeo, William, para a gente assistir. Vamos assistir o primeiro vídeo. Vamos ver se tem algum paralelo com o que nós estamos falando.
nós vimos os Estados Unidos sofrer esse atentado. Luiz, essas torres eram chifre do carneiro. O que é carneiro em profecia? Vamos saber o que é animal em profecia. Vamos lá em Daniel. Temos que entender o que é animal em profecia. Daniel 7, versículo 23. Vamos ler. Então ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. O que é animal? Um reino. Carneiro é o símbolo de um reino. E o bode é o símbolo de um reino. Temos que identificar então que reino é esse. O reino do carneiro e o reino do bode. Ok? Pode dar continuidade, William. Essas torres que foram quebradas, elas são uma representação física do que está acontecendo no mundo espiritual. Toda vez que tem um grande acontecimento no mundo espiritual, também tem um grande acontecimento no mundo físico. Em Daniel 8, 4, versículo 7, nós temos o relato desse animal ter os seus chifres quebrados, não é isso? Lá no versículo 4, vi o carneiro dando marradas para o ocidente. Carneiro é o que? Animal. Animal é um reino, não é isso? Aqui diz: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Qual é o império, qual é o país, qual é o reino no mundo que faz aquilo que quer, aonde quer, quando quer, com quem quiser? Estados Unidos. Quer ver um exemplo? Nós estamos vendo aqui o prédio da ONU. Os Estados Unidos abriu guerra contra o Iraque contra a resolução da ONU. A ONU votou que ela não aprovava ele ir para a guerra contra o Iraque. Mas ele foi para a guerra contra o Iraque ou não? Ele dava amarrada para o norte, ele dominava o sul, ele dominava e expandia para onde ele queria. Esse animal, que é o carneiro, é o mesmo animal de Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 aparece um cordeiro que fala como dragão. O cordeiro que fala como dragão é o país da liberdade, o país cristão que foi criado e na sua Constituição reza que ele é o país onde existe a liberdade de consciência. A Bíblia diz que ele vai falar como um dragão. E como é que um país fala? Um país tem boca? Não. Como é que um país fala? O país fala através das suas leis. Quando um país legisla leis que são contra a liberdade, ele está falando como quem? Como um dragão. Quem é o dragão? É Satanás. Então, esse país é os Estados Unidos da América. Ele dá amarrada para um lado, ele dá amarrada para o outro, ele dá amarrada para frente, ele dá amarrada para trás. Porém, vem um outro animal, e o que é animal? Reino. Contra esse carneiro sem tocar o chão. Por que sem tocar o chão? Vocês lembram quando o pai vai visitar o filho de madrugada para ver se ele está coberto, se ele está precisando de alguma coisa, e o pai vem pé ante pé para não acordar o filho? Ele vem sem levantar suspeitas, sem tocar o chão. Esse reino, que é o reino do bode, ele está vindo sem tocar no chão, sem levantar suspeitas. Nós não estamos vendo a televisão falar: tem um país que está derrotando a América, tem um país que está se infiltrando na América e está comprometendo os princípios de liberdade da América. Nós vemos isso na televisão? Mas isso está acontecendo. Vamos para o vídeo 3. Se não me engano, a partir do... Você anotou um minuto? Acesso para o Vaticano, minuto 21:30.
Julho de 2009. Nesse dia a história seria feita no Vaticano. O Papa Bento XVI espera um convidado muito importante. Com apenas 6 meses no cargo, o presidente americano Barack Obama tinha história para contar. Uma economia em crise, um grande debate sobre o sistema de saúde e ainda assim ele foi até lá se encontrar com o Papa. Toda vez que um presidente eleito encontra um Papa, a ocasião é cheia de protocolo. Eles tiram fotos. Eles trocam presentes. É lindo. Vamos ter que achar um lugar de honra para isso. Mantendo a tradição do Vaticano, as mulheres se vestem de preto e todas usam um véu. Mas depois que a pompa e a ostentação acabam, o presidente e o Papa sentam-se para uma discussão séria. O que eu quero explicar... Por que os presidentes se sentem compelidos a se reunir com os papas? Afinal, os Estados Unidos não possuem diplomacia de alto nível com qualquer outra religião. Esta relação é muito importante porque reúne o líder do mundo livre juntamente com um dos líderes religiosos centrais da civilização ocidental. Tivemos a rara chance de entrevistar o embaixador americano Miguel Dias, o homem responsável por continuar o diálogo do presidente Obama com o Papa. Nós não nos relacionamos com a Santa Sé do ponto de vista religioso. O foco está na política externa. O Papa consegue influenciar 1,1 bilhão de católicos do mundo que vivem em todos os cantos do globo. E isso faz dele um poderoso aliado. A influência da Santa Sé em todo o mundo é muito profunda. Nós realmente temos que pensar sobre a presença dos católicos em todo o planeta. As vantagens de ter o Papa ao seu lado podem parecer óbvias agora. Mas não foi sempre assim. Ele disse, ele é o embaixador, a América, ela proibiu o Papa de pisar em território americano. Era proibido. Porque a América foi fundada em princípios de liberdade de pessoas que estavam fugindo da Inquisição na Europa. A América não tinha embaixador no Vaticano. Isso aconteceu a partir do governo do Ronald Reagan. E ele está dizendo, esse diplomata, que é diplomata da América no Vaticano, ele está dizendo que ele não relaciona-se com o Vaticano por questões religiosas, mas por causa de política externa. Seria o caso de perguntar para ele, para esse cidadão, qual é a política externa que eles têm interesse com o Vaticano? Será que eles estão importando banana? Será que eles estão comprando Bíblia do Vaticano? Ou trono de Papa? Qual é a relação? Qual é o interesse? Qual é a política? O Brasil tem política externa com a China? Tem ou não tem? Com a América? Com a Argentina? Lógico que tem, porque tem que ter troca. A gente vende aço, compra matéria-prima. Mas qual é a política externa que alguém tem com o Vaticano? O que se troca com o Vaticano se não influência? Ok? Pode continuar. Os Estados Unidos foram criados por homens que lutaram até a morte pela liberdade de culto. Seus fundadores não queriam muita ligação com o Vaticano. A Igreja Católica era vista como uma instituição repressiva, anti-iluminista. Ainda havia esta suspeita de que o Papa representasse uma conspiração